Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os ouvintes do programa Missionário da Verdade. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre 2 Timóteo, capítulo 3, hoje terminando o versículo de número 2, após 5 programas. Para a honra e glória do nosso Deus, hoje é o 5º programa e estamos concluindo o versículo de número 2. Pregamos aqui sobre os últimos dias, Falamos que nos últimos dias haveriam homens amantes de si mesmos. Já pregamos sobre os avarentos, sobre os presunçosos, sobre os soberbos, os blasfemos, os desobedientes a pais e mães. E hoje estaremos com o tema ingratos e profanos. Meus queridos e amados irmãos, não é segredo para ninguém que nós estamos vivendo os últimos dias. Também já explicamos para os irmãos, para os ouvintes, o contexto da carta de 2 Timóteo. Os irmãos que ainda não ouviram os programas anteriores, entre em contato conosco, 82996845844 e estaremos enviando os estudos anteriores. Também os irmãos podem encontrar em nossas redes sociais que os irmãos já mencionaram no programa de hoje. Meus queridos, vamos falar sobre dois temas importantes em uma sociedade caída que vivemos, sobre os profanos e sobre os ingratos, sobre a ingratidão. Iniciando falando sobre os profanos. O que é profano? O que é profanar? Primeiro nós precisamos entender que a palavra profano, ela vem do grego anósios, que significa também indecente. E profano, ele é todo aquele que transgride as regras sagradas. Eles são indecentes com as regras sagradas. Eles não respeitam as regras, as doutrinas do nosso Deus. Então, profanar é todo aquele que transgride as regras sagradas. E é certo que vivemos em um tempo que homens transgridem as regras sagradas, que homens transgridem os princípios de Deus, talvez como nunca houve antes. Então, dentro do tema proposto, a apostasia da fé e a decadência da sociedade, nós podemos observar que quanto mais a igreja se esconde em 4 paredes, mais o mundo transgride contra as leis de Deus, de forma que cada vez o mundo se torna ainda mais imoral e a transgressão às leis de Deus, ela passa a ser normal. A promiscuidade, a devassidão, o ódio, o pecado, ele tem sido procurado cada vez mais para satisfazer a carne no meio secular. E as regras, elas são transgredidas, os princípios, eles são quebrados, o sagrado, ele é profanado e já não causa mais tanto temor como antigamente. As pessoas já fazem deliberadamente. E qual é o papel da igreja nesse contexto? Qual o papel da igreja nesse momento? Será que a igreja tem que ficar isolada? Será que a igreja ela tem que se afastar dessas coisas e não sair às ruas? Será que a igreja precisa ir até essas pessoas e pregar o evangelho? Claro que sim. E o papel da igreja nesse período que encaminhamos para o fim dos tempos é evangelizar. Não é porque Paulo profetizou para o jovem Timóteo que nos últimos dias essas coisas iriam acontecer que a igreja tem que se retrair. Não. Precisamos continuar fazendo a nossa parte. E a nossa parte como igreja de Cristo
é evangelizar, fazer missões, pregar a verdade do Evangelho, gastar o nosso tempo com estratégias para alcançar os perdidos, para visitar os doentes na fé, inclusive, estender as mãos aos necessitados, levar as boas novas do Evangelho salvífico de Cristo. Precisamos alcançar essas pessoas, aqueles que estão com os olhos vendados, pregar, inclusive, meus queridos e amados irmãos, para os crentes. Chegamos a um tempo que precisamos pregar, inclusive, para os crentes, para as pessoas que se dizem salvas. Transgressão às regras sagradas, profanação, esses são sinais que o apóstolo Paulo nos revelou. O mau uso que se faz das coisas sagradas, das regras, das doutrinas bíblicas, o desrespeito com as coisas de Deus, a violação do que é santo, do que é sagrado, profanação, é o que nós estamos vendo, inclusive, dentro das igrejas. A Bíblia diz: as palavras do Senhor são palavras puras. A palavra de Deus, ela é pura, como a prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Salmos capítulo 12, versículo 6. A palavra de Deus é pura. Sabemos que dentro do nosso meio, dentro do meio cristão, vai haver joio, vai haver trigo. E nós, como cristãos, nós precisamos identificar esses joios. Porque esses joios estão fazendo mau uso também da palavra de Deus. E dessa forma estão profanando. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Um dos maiores erros hoje do cristianismo, do cristão, é o medo de questionar a sua liderança. É o receio de se posicionar contra situações no qual a Bíblia condena. E isso também é um erro. Isso também é um pecado. Porque nós também somos e devemos ser apologetas, defensores da fé, defensores do Evangelho. Então deixa eu lhe falar uma coisa para você. Não acreditem em tudo que vocês veem ou ouvem nos púlpitos da sua igreja. A Bíblia não nos mandou ficar cegos. A Bíblia não mandou nós acreditarmos em tudo que nós venhamos ouvir. Pelo contrário, nós temos um exemplo e nós devemos questionar. E qual é esse exemplo? Façam como a igreja de Bereia. A igreja de Bereia questionou nada mais, nada menos do que o maior missionário depois de Jesus. O maior missionário de todos os tempos depois de Jesus Cristo, que foi nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, que escreveu cerca de 12, 13 livros da Bíblia Sagrada e foi questionado. O seu líder deve ser questionado. Por que eu estou falando isso? Porque nos últimos dias haveriam profanos. E esses profanos estariam, inclusive, dentro das igrejas. E muitas vezes profanando aquela palavra pura, como diz lá em Salmo. Profanando o Evangelho com outro Evangelho, trazendo heresias. E você muitas vezes não questiona. Você muitas vezes faz vista grossa. A igreja de Bereia, em Bereia, ela questionou. É necessário você questionar. Se não condiz com a palavra de Deus, se não condiz com a Bíblia Sagrada, é seu dever questionar. Mas eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo nesse momento, e é lamentável o que eu vou falar aqui, muitas e muitas denominações, se você questionar, você pode perder o seu cargo eclesiástico. Se você questionar, você pode perder um lugar em uma cadeira. Você pode perder prestígio. Você pode perder uma promoção eclesiástica.
você pode perder a sua evidência, mas deixa eu te dizer uma coisa, se for por isso, aí sim é que você tem que questionar. Sabe por quê? Porque importa que ele cresça. Importa que o nosso Deus apareça, ele cresça e nós venhamos a diminuir cada vez mais. Meus queridos, se eu me prejudicar em alguma coisa, que assim seja, mas que a verdade ela prevaleça, que o evangelho genuíno ele seja pregado e que esses falsos profetas sejam sim desmascarados. Claro que você tem que respeitar a sua liderança. Não estamos falando aqui de desrespeito e nem estamos generalizando que são todas as denominações. Mas estamos falando com você que me ouve nesse momento e que sabe que o lugar que você congrega é assim. Meus queridos, um grande teólogo, pastor na atualidade, Paul Washer, ele diz: uma mulher pode vestir uma saia que chegue até os tornozelos e ainda assim ser sensual e profana. Nada cobre um coração malvado. Nada. Ela pode ter as saias até o tornozelo, ou seja, a sua liderança pode até se vestir com um terno de marca, bem passado, bonito, com aquele sapato brilhoso, pode até ter uma aparência, mas pode continuar sendo profano. Por isso que quem deve observar é você que ouve, é você que está ali todos os dias, ou todos os domingos, ou todas as quartas, ou na escola bíblica. Questione aqueles que fazem mau uso das coisas de Deus. Questione esses profanos. E principalmente esses que fazem mau uso da palavra de Deus. Aquela palavra que é pura, que é refinada, purificada 7 vezes. Esses devem ser questionados, pois eles também são profanos. E o mau uso da palavra é gravíssimo. A palavra de Deus ela é santa. Devemos manusear com temor, com respeito, com dedicação, com muita reverência. Quando a palavra de Deus é usada de forma errada, faz nascer igrejas cheias de heresias, com doutrinas contrárias à palavra de Deus, com invencionices, lugares que vão profanar, que profanam, assim como o apóstolo Paulo mencionou, preconizou em Timóteo, na carta de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Tema desse nosso estudo. Em Ezequiel, capítulo 44, versículo 3 diz: e o meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. No mesmo livro de Ezequiel, no capítulo 22, versículo 26, diz: seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Quem? Os sacerdotes. Entre o santo e o profano não fazem diferença. E no final ele diz: e assim sou profanado no meio deles. Meus queridos, é gravíssimo quando os sacerdotes, quando os líderes, eles não andam segundo os preceitos da palavra de Deus. Há essa profanação no Evangelho. Por isso, o crente também tem o dever de combater essas heresias, os falsos ensinos, os falsos profetas dessa geração, para que os crentes eles não venham cair nessas ciladas, para que não venham a profanar. Nós não cansamos de dizer aqui: irmãos, procure uma igreja bíblica, procure uma igreja verdadeira.
Procure uma igreja que lhe aproxime da verdade. Coloque a igreja que você congrega na doutrina das Sagradas Escrituras. Passe a sua igreja por dentro das Sagradas Escrituras. Observe se você está sendo guiado por homens de Deus ou por falsos profetas. Examine as Escrituras. Examine o local que você está congregando. Se for incompatível, corra. Procure uma igreja bíblica enquanto é tempo. Não continue profanando junto com os lobos. Arrependa-te. Busque um caminho certo a trilhar. E se você não sabe por onde começar, nós lhe dizemos aqui. Escute bem, não é a primeira vez que falamos e nem vai ser a última. Não procure uma igreja mais próxima da sua casa, porque você pode estar caindo em um covil de lobos, de salteadores. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia, das Sagradas Escrituras, e muitas vezes ela não vai estar próxima da sua casa. Se você encontrar uma próxima da sua casa, amém. Louvado seja Deus por isso. Mas se você encontrar uma no outro bairro, vá até ela, porque é mais importante você andar em Cristo em paz do que você estar em um covil de salteadores. E se você não sabe onde encontrar, eu vou lhe passar o número dos missionários da verdade e nós estaremos indicando. Nós indicaremos igrejas bíblicas, nós indicaremos um local bíblico para que você e sua família possam congregar em paz com Deus, dentro da verdade do Evangelho. Anote aí, 829-9684-5844. 9684-5844. Entre em contato conosco, nós estaremos indicando o local, nós estaremos indicando um lugar para que você possa estar congregando em espírito e em verdade. Profanos. Muitos têm profanado, mesmo nós não estando mais debaixo da lei. Porque inclusive o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas que se for para viver a lei, Jesus morreu em vão. Não é isso que estamos falando aqui. Não estamos dizendo para você que você tem que cumprir mais de 600 leis. Não, nós estamos dizendo aqui que você não deve ser um profano dessa geração. Você não pode participar de uma igreja que profana, modificando a palavra de Deus, modificando o Evangelho, trazendo um novo Evangelho. O novo Evangelho é anátema, é amaldiçoado. Então, meus queridos e amados irmãos, Paulo, ele profetizou: nos últimos dias haveriam profanos. Fujam deles, evite os profanos. Meus queridos, o apóstolo Paulo também mencionou que haveriam os ingratos dos últimos tempos. Ingratos que são aqueles que não possuem nem demonstram gratidão, que não está agradecido pelos favores que lhes são oferecidos. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que se refere às pessoas que se negam a reconhecer a sua dívida com Deus. Veja, a palavra grega acaristos significa sem graça. É uma pessoa sem gratidão, sem agradecimento. A ingratidão, ela carimba a nossa sociedade egoísta, depravada, infiel contra os princípios de Deus. Lá em Salmos capítulo 95, versículo 10 diz: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. A ingratidão dentro da humanidade não é de hoje, sabemos disso. A sociedade ela é ingrata, mas vem de lá dos princípios, vem de lá do início das coisas. O homem ele é ingrato, o homem ele é pecador. O pecado da ingratidão está no seu ser, está impregnado no íntimo de cada cidadão. Somos ingratos. Às vezes temos tudo,
e mesmo assim somos ingratos. Nós não sabemos agradecer a Deus. Deus nos dá tudo e já nos deu tudo, que foi Cristo, seu único Filho, para morrer no meu e no seu lugar. A salvação gratuita que nos foi dada. Só isso nós deveríamos estar agradecendo a cada minuto, a cada segundo. Mas como os filhos rebeldes que somos, nós esquecemos dos feitos, dos grandes feitos que Deus realizou nas nossas vidas. Às vezes, meus queridos, as coisas não andam bem. E nesse momento eu sei que é complicado, que é difícil. É complicado passar por certos momentos, por momentos de enfermidades, de perdas de parentes, de filho, de pai, de mãe, desemprego. O desemprego desestabiliza. É complicado, mas é necessário passarmos por tudo isso. No mundo a Bíblia diz que nós teríamos aflições, mas nós não seríamos derrotados. E sabendo disso, sabendo que Deus ele está conosco, que está com você, não porque você merece, não porque eu mereço. Nós somos pecadores. Todos pecam, estão destituídos da glória de Deus, diz a palavra de Deus. Mas sim, por causa da graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus que foi derramada sobre nós de forma gratuita. E nós precisamos ser gratos, agradecidos a Deus por tudo isso, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fará. A gratidão por saber que Ele preparou você que me ouve neste momento para ouvir o que estamos humildemente pregando para você nesta noite. Deixa eu falar para você uma coisa. Ouça bem o que eu vou te falar agora. Preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer agora. A salvação. Hoje ela chegou à sua casa. A salvação. Hoje ela chegou aos seus ouvidos. Filho, deixe de ser ingrato. Deixe as práticas errôneas. Filha, venha para os braços do Pai. Venha caminhar em comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Voltem-se para Jesus. Andem segundo os seus princípios. Deixem as práticas mundanas que não agradam a Deus. E venha caminhar conosco. Não existe coincidências. Existe Deus. A palavra de Deus chegou até você. A graça de Deus foi derramada sobre as nossas vidas e sobre você. Venha, não seja ingrato. Não seja ingrata com Deus. Venha ser grato por tudo que Deus fez, pela morte do seu filho na cruz. Ser uma nova criatura, nascer de novo. A palavra de Deus diz lá em Isaías, capítulo 43, versículo 25, Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor a mim, e dos teus pecados eu não lembro. Louvado seja Deus. Deus enviou seu Filho para morrer por alguém. Esse alguém são aqueles que Ele chama, que Ele escolheu e que nesta noite tem falado com você através do programa Missionário da Verdade. Que em um mundo cheio de ingratidão, que em um mundo cheio de pecado, nós sejamos gratos a Ele, andando nos seus caminhos, gratos ao nosso Deus por tudo. Meus queridos, entre em contato conosco, anote aí o nosso telefone, 9684-5844. 9684-5844. Se você que me ouve neste momento quer caminhar conforme a palavra da verdade, se você que me ouve neste momento em qualquer lugar, se você está me ouvindo aí no hospital, se você está me ouvindo no ônibus, no seu trabalho, se você me ouve em casa, se você está indo para a sua casa neste momento no carro, você que está me ouvindo nesse momento, entre em contato conosco. 9684-5844.
9684-5844. E nós estaremos lhe guiando para uma igreja bíblica, para que você seja tratado e passe a ser grato dentro de um mundo ingrato. Haveriam profanos e ingratos nos últimos dias, mas nós devemos fazer a diferença. Devemos combater os profanos com a palavra de Deus e devemos ser gratos ao nosso Deus por tudo que Ele fez. Chegamos ao final de mais um programa Missionários da Verdade. Muito obrigado pela sua audiência, louvado seja Deus por tudo. Semana que vem estaremos de volta, se o nosso Deus permitir. Continue conosco, continue acompanhando nossos estudos e se você deseja ouvir os nossos estudos passados, se você deseja ouvir os programas anteriores desde o início, com esse estudo, desde o início desse estudo, entre em contato conosco. 96845844. Estaremos enviando para você. Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, que tenha uma excelente semana e até a próxima, em nome de Jesus. Não esqueça jamais, missões senão agora quando, senão aqui e aí onde, senão você, quem irá fazer, porque missões, essa é a nossa marca.